Vamos lá então abrir a palavra de Deus? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 6. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 6. Nós leremos do 48 ao 53. Amém, queridos? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, do 48 ao 53, os versículos. Amém? E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos queimavam perfumes sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, para toda a obra do lugar santíssimo e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão, seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abissua, seu filho Buqui, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meralote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadoque, seu filho Almaás. Amém. Provavelmente alguns nomes aqui nós não iríamos selecionar para os nossos filhos, né? Porque eles sofreriam bullying aqui no nosso país, na nossa região, aqui na América, no nosso continente. Porque são nomes totalmente diferentes de pronúncia. Poderíamos também dar uma olhadinha no significado de cada um destes nomes. Seria extraordinária a nossa meditação na palavra de Deus, nesta manhã também, porque os nomes são importantes e no Velho Testamento eles eram importantíssimos. Deveríamos levar isto em consideração nos nossos dias também, o significado. Nem sempre observamos o que parece ser um detalhe. Mas esta semana eu comecei a ler este capítulo do livro de Crônicas. Estou lendo este primeiro livro das Crônicas. E esta semana, desde segunda-feira, lendo este capítulo aqui. Os 9 primeiros capítulos deste primeiro livro das Crônicas, eles trazem a genealogia das 12 tribos. O autor, o cronista, historiador, estava preocupado em deixar aos irmãos, pós-exílio, a história deles antes do exílio babilônico. Para que quando voltassem a repovoar Jerusalém, reconstruir Jerusalém, com as dificuldades que seriam inerentes ao fato, com as oscilações que teriam, como houve, com as muitas dúvidas e questionamentos, estes irmãos tivessem noção da origem, não perdessem a história, os princípios, os valores, para que dessem continuidade ao povo de Israel em Jerusalém e aguardassem a maior das promessas, que Ageu disse: olha, apliquem o coração, acabem a reconstrução urgente, porque a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ou seja, vem Jesus Cristo aí. A promessa agora é maior, mesmo que as dificuldades e a quantidade de pessoas e tudo seja contraditório, podem confiar. Tem algo especial aí esperando vocês. Então o irmão
cronista estava preocupado em deixar a estes irmãos as origens destas tribos que constituíam o povo de Deus. Uma grande lição para nós agora, começando por mim, é óbvio, que eu posso aplicar, é que nós nunca devemos nos esquecer das nossas origens. Muitas pessoas se perdem porque esquecem-se desvalorizam, comprometem o caráter, porque chegam a um ponto, a um patamar na vida e não se lembram de onde vieram. A partir deste momento, tornam-se ingratas a Deus, difíceis de convivência, porque se julgam superiores, mas isto não é uma coisa agradável e, graças a Deus, não é uma rotina, mas existem alguns que fazem isso. Então, nós nunca devemos nos esquecer a nossa história e sempre procurarmos contar a nossa história, a história da nossa família, aos nossos filhos. Esta semana mesmo, minha menina na aula online, ela estava aprendendo sobre a árvore genealógica da família. Os nomes, apesar de não ter tido prazer de pessoalmente conhecer meus pais, meus avós, mas os nomes, todos lá escritos, para que ela tivesse uma noção da sua família. E isto é muito especial. Então, a primeira grande aplicação que eu quero fazer para nós é essa. Nós devemos sempre nos lembrar, sempre procurar a nossa história, para que isso seja uma sustentação e nós não nos perdermos em meio à vida. É muito interessante também, porque nós dizemos assim, fulano parece com cicrano, é a fisionomia. Mas se você der uma olhadinha nos traços, nas características das ações, reações, da personalidade, diríamos, também existem coincidências tremendas. Foram as referências adquiridas na criação. A forma de falar, de agir, alguns gostos, né, por alimentação, por vestimenta. Tudo isso é interessante nós darmos uma olhadinha. Mas este autor aqui, a preocupação dele é algo extraordinário para quem retornaria de um momento de prova. 70 anos na Babilônia, não são 70 dias. Se nós estamos em média 5 meses, com essa dificuldade e esta máscara agora obrigatória, o que respeitamos, imagine 70 anos privados de liberdade, sem templo para adoração ao Senhor. As pessoas cobravam, olha lá o Salmo 137, junto aos rios da Babilônia, nós penduramos os nossos instrumentos, pedem para que cantemos um hino ao Senhor e nós não temos esta liberdade. E sempre ressaltando que tudo foi porque não deram valor ao que Deus tinha dado. Não valorizaram o templo, não valorizaram a presença do Senhor, as muitas conquistas, reis se perderam, famílias foram destruídas. Agora era uma hora que eles precisavam ter noção destes fatos e acontecimentos para não serem recorrentes, não errarem novamente. O capítulo 6, interessantíssimo. Todos importantes, sim. O que me chama a atenção são que nomes que você talvez só vê aqui são citados. Isto mostra a importância que Deus dá a todos. Todos importantes, todas as tribos, mas olhando de uma maneira especial, esta tribo de Levi, a tribo escolhida por Deus,
para todo o serviço no templo, no santuário, inclusive o serviço musical, de adoração. Uma tribo que, quando Josué fez a partilha da terra, não deu a eles um território específico, e sim, cada uma das outras demais 11 tribos deu um espaço do território para que eles estivessem espalhados, influenciando, levando e conduzindo o povo à comunhão com o Senhor. Levi, o terceiro filho de Jacó, com Lia ou Leia, Peralta. Se nós dermos uma olhada à sua história, nós vamos enxergar a fidelidade, a misericórdia de Deus, porque junto com o seu irmão Simeão, eles tiveram conduta terrível, comprometedora, foram vingativos, pessoas inocentes sofreram danos por conta deles, mas Deus renovou misericórdia, fidelidade, e sempre quando nós olhamos o Velho Testamento, nós vamos centralizando e vendo a forma messiânica do autor trazer as histórias, nos enxergando para olhar além do tempo. Um tempo muito futuro, onde o problema seria resolvido. Tudo vai em torno de uma promessa. Então as pessoas eram convidadas a refletir, como nós hoje somos convidados a refletirmos. Éramos como ovelha desgarrada, sem pastor, mas o Senhor, nosso Deus, através de Jesus Cristo, nos fez ovelhas do seu pasto, salvas, remidas, lavadas pelo poder do seu sangue, perdoados, como o coral canta, perdoados, sou perdoado. Falhos, com dificuldades a serem vencidas, mas o apóstolo Paulo diz agora: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então, o poder do mal, do diabo, não tem vez de nos confrontar ou de passar em nosso rosto nossas possíveis falhas, porque nós estamos em processo de aperfeiçoamento, rumando à perfeição, para sermos transformados num corpo incorruptível. Louvado seja o Senhor por isso. Mas a tribo importantíssima, porque eles eram responsáveis em levar ao povo uma palavra de alento, um momento de adoração, de introspecção, de reflexão diante de Deus. Eles eram responsáveis em cuidar de todo o ritual trazido por Moisés na lei que o Senhor deu a ele no Monte Sinai. Eles eram obrigados a manter a casa do Senhor limpa, organizada, os porteiros, algo extraordinário. Uma tribo privilegiada por Deus. E o irmão, aqui ele ressalta sobre alguns dos filhos de Arão, que exerciam, diante dos demais levitas, uma responsabilidade, vamos dizer assim, mais alta, uma responsabilidade que eles precisavam observar de uma maneira bem consciente, porque exerciam o ofício sacerdotal. Eram os que tinham acesso ao altar do holocausto, ao altar do incenso, ao serviço de expiação de Israel. Então ele, com estes versículos aqui, ele traz atenção aos irmãos levitas que retornassem a Jerusalém, da linhagem de Arão, que eles deveriam observar, detalhadamente valorizar, porque Uzá e outros mais, Nadab e Abiú, eles tinham cometido uma falha
e tinham pago com a vida, porque fizeram o que não era para ser feito, queimaram fogo estranho, quando o Senhor Deus, Nadab e Abiú queimaram fogo estranho, Uzá colocou a mão como chama, meu Deus do céu? Na Arca da Aliança, que nós temos de enfeite em casa, lindo. Tudo isto estava aqui como uma forma do povo ter noção do certo, do errado, e voltarem, reconstruir a cidade, mas não incorrerem nas falhas dos seus irmãos antepassados. Eu devo aprender com as minhas falhas. Como também elas poderão servir ao irmão de norte, não cometer as mesmas. As suas falhas, ao invés de eu apontá-las, também eu posso aprender com elas. Eu amo Davi porque ele tinha isso no seu interior. Ele aprendia e pedia ao Senhor para não cometer novamente as mesmas falhas. Vários dos seus salmos nos traz isso. Reconhecia, pedia misericórdia, gritava que não tinha para onde fugir de Deus, 51, 139 e outros mais. O que nem sempre nós conseguimos assimilar e colocar no nosso dia a dia. Nós, em Jesus Cristo, nos tornamos sacerdotes do sumo sacerdote Jesus Cristo. O ID é para todos. A quem mais foi dado, mais será cobrado, é óbvio. E sem aqui desrespeitar funções e hierarquia na casa do Senhor. Aliás, nós estamos diante de um momento em que uma hierarquia, uma função, dentro de uma mesma tribo, era destacada pela sua importância. Mas aplicando a todos nós, como responsáveis em dar continuidade ao serviço de Cristo, que é levar a palavra do Senhor, buscar os perdidos, nós precisamos observar de forma bem acentuada e detalhada a nossa conduta. As nossas ferramentas espirituais precisam estar sempre aptas ao serviço, sem poeira, sem ferrugem, e isto vai ser tirado por um bom caol do céu. A nossa consciência das nossas funções, inclusive dentro da casa do Senhor, precisam também estarem sempre acentuadas e observadas na nossa mente, porque nós precisamos fazer com excelência, nunca ultrapassar os limites, sempre respeitando os limites dos outros também. Que lição maravilhosa que eu comecei a aprender num capítulo com nomes e mais nomes e mais nomes. Que, como eu disse, sem menosprezar a capacidade de ninguém, Zadok mesmo poderia ter sido destacado por sua história, Aitube, pessoas que mostraram ao que vieram, mas abrangendo os motivos que o autor traz isso, e aplicando aqui para nós. Hoje, principalmente, num momento difícil que nós atravessamos, a primeira coisa é nos lembrarmos, como disse Jeremias, olhando tudo destruído,
Ô Jerusalém, outrora tão populosa, essa cidade tão bonita, maravilhosa. Deus, eu quero que o Senhor traga à minha memória palavras que me deem esperança. Ou seja, ele queria lembrar que lá no capítulo 29, o Senhor disse para ele assim, Jeremias, eu vou punir o meu povo, mas os meus pensamentos para eles são bons. Então Deus iria punir, permitir uma adversidade para lapidar. O pensamento do Senhor era bom. Então isso iria confortar, motivar e incentivar Jeremias. Não, é momentâneo o que está acontecendo. E é para o melhor. Aleluia. É para o melhor. É para o melhor. Se nós dermos uma olhada um pouquinho atrás e vermos as grandes conquistas que tivemos, como Deus fez milagres por nós, os nossos desempenhos, inclusive na obra, talvez há algum tempo atrás eles eram mais motivados, ou também ao contrário, nós estávamos meio que inadimplentes com Deus. Agora é uma hora de estruturação, de reformulação. O Senhor levou um pastor, o pastor Alberto Rezende, de Várzea Paulista, pastor da Assembleia de Deus ali, do ministério que eu congrego. Isso deve estar no YouTube. Esta semana eu recebi um vídeo, foi dos últimos que ele gravou, devido aos cultos não estarem sendo presenciais, e que ele dizia, este é o momento que Deus está nos convidando para nós repensarmos a nossa vida. Aí nada melhor do que dar uma olhadinha na nossa história, no que fazíamos, nas metas, no foco que tínhamos, né? Nos desejos, nas promessas de Deus. Parece que em algum instante nós vivemos o contraditório. Em janeiro Deus me fez promessas, o mundo, o país, como queiram, parecia que ia deslanchar. De repente para tudo. Ei! A especialidade do Senhor é trabalhar no meio do impossível. Do que parece ser contraditório. O céu continua o céu. E avante, trabalhando diuturnamente por nós. O que o Senhor prometeu, e você, visionário, já podia estar trabalhando, batalhando para aquilo, continua intocável, porque ele disse para Jeremias, eu zelo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu protejo a minha palavra. Deus faz a promessa e blinda. Me desculpe a maneira de dizer, o diabo não consegue impedir. Eu não gosto de dizer o nome dele durante a pregação, só se tiver que expulsá-lo, porque eu gosto de dizer o nome de Jesus, né? Este faz bem. Mas para nós entendermos, está blindado. O que o Senhor prometeu a mim, o que o Senhor prometeu ao Sérgio, o que o Senhor prometeu à pastora, o que o Senhor prometeu a você, há anos que seja atrás, está blindado lá. Mas agora está tudo impossível. Não está impossível, porque para Deus não é impossível. Então, quando nós lemos um texto assim, a importância daquele povo, e nós começamos a olhar a importância que nós temos neste mundo, como sacerdotes de Jesus Cristo, sacerdotes do Evangelho, da palavra, da verdade, do ide do Mestre, que urge o tempo. Ele está abreviando, né? O tempo, a Bíblia nos diz, urge o tempo de nós proclamarmos que Jesus Cristo está retornando para nos levar. Eu preciso mudar. Nós precisamos mudar.
Nós precisamos dessa consciência. E o cronista tinha isto na mente. Meu Deus do céu, eu vou relatar direitinho, nome por nome, para que os levitas nascidos no cativeiro não tiveram oportunidade de desempenhar o papel como poderiam ou talvez queriam. Para os que nascessem, principalmente nos primeiros 14 anos, que começaram a reconstruir, de repente samaritanos, e todos vieram perseguir, eles recuaram um pouquinho, estes principalmente tivessem a noção, não, nós não podemos recuar, nós precisamos ir avante, nós temos uma promessa maior, o Senhor é conosco. Que Deus nos dê essa consciência, irmãos, que Deus nos dê isto, que possamos dar valor ao que o Senhor Jesus tem nos concedido como um privilégio. Amém, meus queridos? Eu não consigo enxergar, vamos dizer assim, o limite de uma formação de águas perto de ti. Eu não consigo enxergar o limite. Parece que surge do nada uma água extremamente limpa, e ela tem uma aplicação, é óbvio. No momento em que esta água é te oferecida, e há a oportunidade, vamos dizer, de fazer assim, este gesto com as mãos nesta água, Deus ministra no meu coração que está fazendo algo novo, espiritual na sua história. Algo novo, espiritual. Trabalhando de uma maneira extraordinária num renovo, trabalhando de uma maneira extraordinária numa cura interna, uma cura interna. Tu tens se machucado em algum instante, na luta de tentar fazer o melhor, de levar o melhor, inclusive aos seus, de influenciar e de querer que este Jesus seja também aceito pelos seus. Tornou-se até uma guerra espiritual. Esta guerra é sentida no físico, esta guerra é sentida nas emoções, esta guerra às vezes é notada no sono, um sono pesadíssimo, agitadíssimo, uma manhã que levanta as pernas pesadíssimas, as mãos, é uma guerra. Mas esta água vem trazer uma renovação. Deus coloca algo, Deus coloca algo a infinito. E o Senhor manda eu te dizer que os próximos meses, ao limite de 3, Ele começará a te dar sinais da fidelidade dEle na história da sua família, no sentido espiritual da palavra. E o nome do Senhor Deus vai ser glorificado de maneira muito extraordinária nisto aí. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor Deus. Enquanto o Senhor estava aqui, pastor, enquanto o Senhor estava aqui, ministrando uma porção da palavra, uma claridade forte ficou aí à sua frente. Vamos dizer que ela era um processo da medicina. Tinha ali na mão, no formato, na silhueta de uma mão, um instrumento cirúrgico, diríamos assim. E ele conseguia, pastor, entrar na região abdominal do Senhor, sem tirar uma gota de sangue. Era só para eu poder enxergar. E o Senhor dizia dentro do meu coração: você vai avisar ao meu servo e dizê-lo que eu estou fazendo um grande movimento de cura em toda a função estomacal dele esta manhã aqui. No seu estômago, nas paredes do estômago, nas funções digestivas, na boca do estômago, vamos dizer assim,
Deus está fazendo um grande movimento. Este instrumento cirúrgico entrou ali e ele fez um grande movimento de limpeza, e o nome do Senhor vai ser louvado nas funções do seu estômago. Não haverá mais possibilidade de azia, digestão lenta, porque Deus está te curando esta manhã e vai ser engrandecido o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Louvado seja Deus. Ali sentado, de camisa meio que azul, faça assim, meu querido, isto. Deus me mostra o seguinte: muitas pastas, elas são símbolos, todas muito bem organizadas nas tuas mãos. Mas todas elas estão fechadas. E não há possibilidade agora de serem abertas. Só que elas não envolvem este período de isolamento. Só. Não envolvem só esse período de isolamento. Elas envolvem, inclusive, anos, que são anos passados. Não são muitas pastas, mas eu não posso dizer quantas são. Porque o Espírito de Deus não ministra no meu coração, e quando a visão veio eu não consegui contar, né? São algumas pastas aqui assim. Deus está trabalhando de maneira bem extraordinária, com agilidade no tempo destas pastas. Muitas delas, os documentos estariam amarelados, mas nenhum deles estão amarelados, porque as pastas, apesar de serem de algum tempo, elas não estão velhas nem empoeiradas. Deus está buscando na estante de promessas suas, lá nas alturas, esta manhã, pastas. E o Senhor diz que vai agilizar o tempo de promessa financeira, ressarcimento de prejuízo. Deus vai envergonhar os teus inimigos que desacreditaram em ti e que em algum momento te deixaram, inclusive, no prejuízo. Deus vai envergonhá-los, porque o Senhor vai fazer nascer e brotar de onde não se poderia imaginar oportunidades novas, para que estas pastas todas sejam resolvidas e não haja pendência. Ele é advogado fiel, juiz de juízes, e ele vai fazer um movimento muito especial pelo Senhor nos próximos tempos aí. Já nos próximos dias, ele sinalizará com a fidelidade dele. Ele vai dar sinais aí. No meio de um momento difícil, ele vai te dar sinais e vai dizer: olha, meu servo, está aqui, olha, eu trabalho contra o tempo, ou contra a lógica, né? Louvado seja o Senhor Jeová. Louvado seja o Senhor Jeová. Aqui, o rapaz que estava orando aqui no final. Deus não ministra no meu coração do que você trabalha, nem se você está trabalhando, Ele não está ministrando no meu coração. Mas Deus está me mostrando uma chave nas tuas mãos. Uma chave. Ela é pequena, num tamanho pequeno. Não é uma chave tetra, para trazer mais segurança, e talvez muitos olhassem para esta chave e não acreditassem no tamanho da porta que ela abre. Contudo, muito limitado, que está e vai estar na continuidade nas tuas mãos, contudo, muito limitado, Deus não humilha ninguém. É só para aplicar, de alguma maneira, aos outros, dando a entender que você está contando moedas, não que isso seja de forma literal. O Senhor Deus vai criar um caminho novo, profissional para você.
com esta chave pititica, como diz lá em BH. Deus vai criar um caminho. Ele vai te surpreender de uma forma que tu vais olhar e vai dizer, não tinha como. Toda a sua família vai dizer, não tinha como. Mas o Senhor visionário, empreendedor, lá das alturas, vai trazer a você paz interna, segurança, estabilidade e confiança. E a chave pequena vai abrir uma grande porta. E Deus vai ser exaltado nisso aí. Inclusive com a surpresa de poder gerenciar você mesmo. Você mesmo vai poder gerenciar o teu tempo, gerenciar os seus ganhos. Deus vai te dar algo próprio. Deus vai te dar. E vai ser engrandecido o nome do Senhor nisso aí. Certo? Deus vai te dar algo próprio. A irmã, a esposa aí. Deus está trazendo saúde a você esta manhã aqui. Deus está me mostrando como se, quando a gente vai no aeroporto, tem aquele negócio que passa aqui assim. Oi? Scanner, né? Para ver se... eu tinha um sapato que tinha um enfeite no salto do sapato, né? Toda hora que eu ia, eu tinha que tirar o sapato. Aí eu disse, não, agora foram 3 vezes. Aí eu entendi, porque eu conheci lá em Campo Grande um irmão que faz o trabalho da Polícia Federal, e ele disse, pastor, é o seu sapato que tem esse negócio aqui. Aí eu passei a não ir mais com aquele sapato, que era uma situação difícil. Deus me mostra como se fosse um scanner daqueles. Ele passa da cabeça aos pés. E o Senhor me diz assim, diga a ela que esse scanner, a especialidade dele é a hematologia. Ou seja, ele é hematologista, o médico que cuida do sangue. Deus está tratando o seu sangue esta manhã aqui. O seu sangue é decomposto, probabilidade de desorganizar todas as suas funções, inclusive hormonais, circulação sanguínea, e eu me dirijo a uma jovem que tem sintomas de problemas circulatórios, de alguém que já tem a idade mais experiente, probabilidade de dor na perna, nos músculos, cãibra, muita fraqueza nos braços, mas o scanner do céu está te curando esta manhã aqui. Deus vai estabilizar o teu sangue e todas as suas funções vão normalizar. Você tem sensações, às vezes, de inchaço, sabe? Parece que de manhã levanta extremamente com mais peso do que o normal. Durante o dia isto ou acentua ou fica com a sensação de estar magra, um descontrole fora do comum. Isto acabou agora, porque o teu sangue vai ficar bem centralizado, equilibrado, e Deus vai ser louvado na sua saúde. Amém, minha querida? Louvado seja o Senhor Jeová. Louvado seja o Senhor. O povo diz assim, que mineiro é desconfiado, né? Realmente, minha família é mineira, e eu falo, alguns parentes, às vezes até puxavam um pouquinho a orelha da minha mãe, porque ela era extremamente desconfiada. Uma característica que não é só do mineiro, né? Este daqui, ali, olha. Talvez todos os mineiros não estão mais desconfiados do que você. Desconfiado. Desconfiado de tanto ser machucado pelos outros, enganado pelos outros. Desconfiado, não acredita mais em ninguém. Não estou dizendo que não acredita
na palavra e nem na possibilidade da misericórdia se renovar aqui na minha história e poder te contar essa situação. Não é disso. Isto afetou o irmão emocionalmente falando, isto afetou características suas, características. Era mais extrovertido, mais expansivo a amigos, tornou-se mais introvertido e muito seletivo. É difícil conseguir aproximar-se de ti. É uma autodefesa, uma blindagem. Isto não te faz bem, em algum momento até te prejudica no aspecto profissional, financeiro, porque te tirou a ousadia, mas é por conta de machucados, de pessoas que usaram-se de má fé contigo e que te deixaram nessa situação. Pois hoje é uma manhã de cura no seu interior. Deus vai entrar nessa história aí. Deus vai entrar. Ele não vai te deixar abusado, né, para confiar em todo mundo e incorrer na mesma falha. Não. Deus vai te dar equilíbrio, sabedoria, afastar estes monstros da desconfiança que te deixaram menos visionário para projetos, porque pode novamente tomar prejuízo, e ele vai criar um caminho que vai deslanchar, e o nome do Senhor vai ser engrandecido nisto aí, certo? Deus vai alcançar a extensão da sua família. Perto e longe, Deus vai alcançar a extensão, no sentido espiritual, a tua família. O Senhor vai salvar, libertar, curar relacionamentos, curar relacionamentos abalados por dificuldades, e o nome dele será engrandecido nisso aí. Amém. O nome dele será engrandecido nessa situação de maneira muito gloriosa. Há a igreja toda ela é programada, tem as organizações, né? A organização da igreja litúrgica também. E isso é correto. Meu amigo, Deus vai quebrar protocolos aqui. Ele vai quebrar protocolos aqui. Protocolos da liturgia, protocolos da denominação, claro que sem cometer o abuso de heresia, né? É óbvio. Ele vai quebrar protocolos. Situações vão mudar aqui espiritualmente falando. Vão te deixar meio assustado, surpreso. O seu coração está ardendo para coisas novas. A igreja não pode voltar ao normal do jeito que estava, precisa que haja uma movimentação, isso está dentro do seu coração. Novos objetivos, novas metas, um trabalhar diferente. Pois Deus ele vai agregar ainda mais ousadia a você. Pode se preparar. Tudo de forma organizada, porque o nosso Deus é organizado, né? Mas em muitos momentos, tu não terás tempo para conseguir refletir numa atitude que vai precisar tomar. Porque as coisas vão acelerar rápido demais. Rápido demais. Deus vai trazer pessoas afastadas desta igreja aqui há quase que décadas. Muitos anos que não vêm aqui. Saíram daqui, foram alcançadas por Jesus Cristo aqui. Talvez deram uma volta no mundo ou uma volta em outra igreja e nós respeitamos. Porque Jesus não vem buscar a Igreja Batista, nem a Assembleia de Deus, ele vem buscar um povo seu, eleito de boas obras, né? A Igreja Universal de Cristo. Mas o Senhor vai trazer de volta. Ele vai trazer de volta para um processo de cura, para um processo de renovação, em muitos dias
e isto não vai demorar, viu, Sérgio? Em muitos dias, as cadeiras daqui não vão suprir a frequência. Mas é o Senhor no meio dessa história aí. Sabe, um pronto-socorro vai ser instituído aqui por Deus. Um pronto-socorro espiritual. As dificuldades para o médico-chefe serão grandes, né? Algumas cirurgias aqui, elas vão ser bem demoradas. Bem demoradas. Principalmente as cirurgias psiquiátricas, psicológicas, traumas, situações bem difíceis. Muito casamento desmantelado, né? Vão vir aqui. As habilidades serão até descobertas dentro de ti, que elas estão lá abafadas. Não estou dizendo que tu vais ficar sem o seu esposo, porque Deus não faz isso, né? De forma nenhuma. Mas o Senhor vai te dar graça para ter condições de dividi-lo ainda um pouco mais. Porque ele já é dividido no sentido bonito da palavra. Com tantas pessoas, só esposa de pastor sabe o que é ser esposa de pastor. Não é? Só esposa de pastor sabe o que é ser esposa de pastor. Então ele já é dividido com tantas pessoas, mas o Senhor vai te dar graça para que é um período, não é um período extenso, é uma abrangência de 8 meses. Agora eu não posso dizer se começa amanhã, esses 8 meses. Mas é uma abrangência neste período de 8 meses, quando Deus começar a trabalhar, durante 8 meses, vai ser um movimento fora do comum aqui. E Deus vai te dar graça para dividi-lo um pouco mais, esperá-lo um pouco mais no culto de domingo, ao invés de sair às 10, sair às 11 para ir para casa. Inclusive, isso te trará novidades de descoberta interna em ti, novidades espirituais, de possibilidades e capacidade que às vezes você questiona e reivindica do céu. Ainda mais paciência e em algum momento vai dizer, Senhor, eu não tenho como te agradecer por minha formação, por minha conduta, porque coisas assim, me desculpe, nojentas, no sentido espiritual, serão tratadas. Coisas absurdas, de desvio de conduta terrível. Mas é o Senhor, porque Ele vai transformar esta congregação aqui num hospital. É só um período, como eu acabei de citar. Mas é um pronto-socorro do SUS, né? Aquela situação horrível. Graças a Deus, só um dia eu precisei parar num pronto-socorro. Nem foi por aqui, foi em Belém do Pará. A situação ainda é um pouco pior, né? E eu vi coisas que eu precisei ser socorrido, porque comi alguma coisa que não me fez bem. Eu vi coisas que eu falo, meu Jesus, tenha misericórdia. Como que é, né, a situação, o acúmulo de pessoas, enfim. Nada que o nosso Deus também não possa dar jeito, né? Deus vai fazer um grande... Eu não lembro o nome dela. Vanessa. Nada que Deus não possa fazer, Vanessa. Mas Ele vai te dar estômago de avestruz espiritual. Estômago de avestruz espiritual para ouvir, ver, ajudá-lo e estar imunizada. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu quebrei um protocolo, porque o pastor Requidal dizia para mim nunca profetizar para o pastor da igreja, perto dos membros. Eu respeito muito os ensinamentos que o pastor Requidal me deu. E cada dia eu tenho mais certeza que ele estava certo. E com isso não estou dizendo que vocês não poderiam ouvir uma mensagem entregue a ele. Mas é para que isto também sirva de motivação de oração.
porque o negócio vai estreitar, mas o Senhor é maior para dar vitória. Deus está trazendo vitória à saúde da senhora hoje também ali, irmã. A irmã que fez o café sem açúcar para mim. Eu não posso tomar café com açúcar, parece uma coisa surreal. Mas se eu tomar um café com açúcar, é meia hora, no máximo, me dá uma dor de cabeça terrível. Então, a combinação da cafeína com o açúcar não vai no meu organismo. E outra coisa, quem tomar café sem açúcar, depois nunca mais toma com açúcar, porque você vai descobrir o gosto do café de verdade. E é bom, né? Deus está dando vitória à senhora. Deus está dando vitória à senhora. Como um scanner que aproximou-se ali da serva de Deus, e foi hematologista ela, este scanner se aproxima de ti e é o neurologista da senhora esta manhã aqui. Os nervos dos menores aos maiores, eles estão sendo visitados pelo Senhor esta manhã aqui. Eles estão sendo desinflamados e relaxados. Os nervos todos estão enrijecidos, muita dor pelo corpo, muito mal-estar no organismo por conta destes nervos enrijecidos, todos aqui assim. É tensão também, tu tens uma batalha diuturna contra as hostes do mal, no sentido de oração pela família. Tu tens uma guerra. Em algum momento dentro de casa, Deus não está te expondo. Uma guerra. E isso tem se sentido no organismo. Todas as juntas estão inflamadas. Todas. Elas doem, elas latejam, ardem. Até para dormir tem dia que não tem posição para relaxar. Os joelhos também, aqui as rótulas, elas estão inflamadas. E com predisposição a juntar água. Mas o Senhor Deus está curando a senhora esta manhã aqui. Deus está te curando como neurologista e todos esses sintomas vão sumir, os teus nervos, eles receberão a oxigenação e a irrigação sanguínea. Normalmente, a partir de agora, a senhora vai desinchar também, quando colocar a roupa, vai perceber que ela está um tanto quanto melhor, mais confortável, e Deus será louvado nisso aí. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o Senhor por esta oportunidade aqui. Que Deus nos abençoe e que nós, começando aqui por mim, tenhamos a consciência do nosso chamado, vamos dizer aí, do nosso sacerdócio, das nossas funções, que tenhamos lembrança da nossa história, que não nos esqueçamos das nossas origens, para que em tudo Deus seja glorificado. Amém, queridos? Eu quero que você curve aí a sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor. Deus Santo, nós louvamos o Teu nome por esta oportunidade tão especial que tivemos de estarmos aqui mais uma vez na Tua casa. Eu te peço agora uma bênção especial a favor de cada um dos Teus servos, das famílias aqui representadas. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda a enfermidade, eu ordeno portas abertas, eu ordeno uma bênção especial de união. Também o mais excelente de tudo, a bênção espiritual em nome de Jesus Cristo. Eu te peço agora uma bênção pelo Sérgio, pela Vanessa, os teus servos que o Senhor escolheu para estarem aqui conduzindo este rebanho. Alcance-os e eles representam a igreja, o ministério. Concede uma grande vitória a todos. Repreende a fúria do mal, que a tua palavra possamos guardar no coração, como ela mesmo nos ensina, para não errarmos ou pecarmos contra ti. Sê conosco, em tudo nós já te glorificamos por tua fidelidade, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amém.